IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, ou também através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras estamos conversando com professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Os professores têm vindo aqui nessa TV, que está fazendo 15 anos, está de parabéns, conversar conosco sobre temas relacionados à projeciologia, conscienciologia, ao parapsiquismo, à autopesquisa, a vários assuntos relacionados do seu interesse. Hoje vamos conversar com o professor Carlo Scopel. O professor Carlo ele já veio aqui outras vezes e hoje vai conversar sobre como qualificar as nossas bioenergias para a automotivação e a expansão da lucidez. Bem, o professor Carlo, ele é formado em Ciências da Computação, ele é professor e empresário nessa área aqui em Florianópolis e também é voluntário, professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Bem, então, resumindo o tema de hoje, nós vamos falar sobre bioenergias, motivação e lucidez. Você que está nos assistindo poderia fazer uma reflexão. Como é que estão as suas bioenergias? Qual é a qualidade das suas energias? E sobre a motivação, o que é que lhe motiva? E a respeito da lucidez, qual é o nível da sua lucidez no seu cotidiano? Tem algumas reflexões importantes, não é mesmo? Bem, vamos conversar então com o professor Carlo. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Eliane, é um prazer, uma satisfação, né, de falar sobre conscienciologia nessa TV que está de parabéns hoje, 15 anos, né? Positivo esse movimento, né? Da gente poder estar falando algo que seja muito útil para as pessoas hoje em dia, né? Excelente. Professor, para começar a nossa conversa, o que são as bioenergias? Que os professores já têm falado, mas se quiseres falar um pouco mais? Certo, falo sim. Bioenergia, pessoal, é aquela energia que é própria do ser humano. Ela é a energia vital, é a energia que movimenta, né? A energia que permeia os corpos de manifestação da consciência. Então, assim, a gente diz pela conscienciologia, estudos da conscienciologia, que existem duas realidades no universo, que é a consciência, que é o princípio inteligente, que se utiliza dos corpos de manifestação, né, para criar situações, para vivenciar, para evoluir. E um desses corpos de manifestação a gente chama de energossoma, que é justamente o corpo das energias, que são essas que a gente movimenta, a gente transforma, a gente troca com o meio, a gente absorve energias, né, de ambientes e também energias que a gente chama de imanentes. Então, assim, só para a gente contextualizar, energias existem dois tipos, que é a energia consciencial, a nossa, e a energia imanente, que é a energia que está no universo, na natureza, né, nas plantas, rios e tal. Então, nós temos energia e interagimos com energia o tempo todo, muitas vezes até sem saber. Perfeitamente. E na maioria das vezes a gente não sabe o que está acontecendo com as nossas energias. A gente não sabe como é que a gente utiliza dessas energias para criar motivação. Como é que a gente qualifica essas energias? Como é que a gente qualifica a nossa lucidez através da qualificação das energias? E é um ponto importante, porque afinal é uma realidade que é trazida hoje pela conscienciologia e que pode ser estudada didaticamente e levada à prática para as pessoas melhorarem seu dia a dia. Ok. E qual é a relação, então, entre as bioenergias e a questão da motivação contínua? Bom, então a gente precisa saber o que é motivação, né? Motivação, Eliane e telespectador, é o que move você para chegar a um objetivo, para atingir uma meta, para conquistar algo. Então existe a sua ideia e o seu objetivo. Da ideia até a conclusão, até a conquista, você precisa estar se motivando por várias vezes, vários momentos, por esse tempo inteirinho até conquistar. E muitas vezes, como a gente sabe, a gente se desmotiva, a gente esquece o que era o objetivo, a gente encontra outro objetivo, a gente simplesmente perde aquilo que nos movimentava. E isso daí pode ser uma questão energética, porque a energia, ela é movimentada, ela é transformada e ela é nossa, ela é trocada
por nós com o meio, e muitas vezes a gente encontra pessoas que já estão desmotivadas, a gente mesmo se desmotiva, e há uma queda energética, há uma reconfiguração do nosso padrão energético para pior. E como a energia é um dos nossos corpos, e ela interfere no nosso pensamento e no nosso sentimento, muitas vezes, por não saber trabalhar essa questão de pensamento, sentimento e energia, a gente acha que aquilo ali é nosso, que aquilo ali a gente não tem como fazer, a gente não tem como mudar, como alterar aquilo. Então a gente fica pensando mal da gente mesmo. E isso, né, piora. Obviamente, evidentemente, vai piorar a nossa motivação numa conquista, que dirá em várias ao mesmo tempo, que a gente tem a tendência já de levar várias coisas, né, ao mesmo tempo. Então, assim, a qualificação dessas energias incide diretamente na nossa motivação. Então é super importante ter essa consciência teórica e prática, né, para manter a motivação em relação aos nossos objetivos. Perfeitamente. Sabe aquela máxima que é a nossa motivação, como é que a gente conquista algo? É com 1% de teoria e 99% de prática. Então, a gente tendo isso em vista e sabendo que saber algo, só saber algo, o conhecimento, não traz efetivamente a conquista de algo, que a gente precisa arregaçar as mangas e sair fazendo aquilo, já traz uma ideia do que é a tal da motivação. Então, a motivação ela não é só a gente estar se arrumando, se configurando, aprendendo coisas até conseguir o objetivo. A gente precisa aprender e utilizar aquilo que a gente está aprendendo. E então, pelo que você fala, colocar as nossas melhores energias nas nossas realizações. Muito bem, perfeitamente. Uhum. Tá. E a respeito da lucidez? Então, como é que a gente pode relacionar a lucidez com as bioenergias? Certo. Então, a lucidez, gente, é assim. A lucidez é o ato, o efeito da pessoa dar luz a algo. A pessoa ter ação sobre algo em diversas situações. É a capacidade que a pessoa tem de atuar nas diversas situações em que ela está comprometida, que ela está envolvida. Então, assim, quando a gente pensa em pensene, né, pensamento, sentimento e energia, a gente sabe que o pensamento interfere nas nossas energias, interfere no sentimento, vice-versa. Então, existe ali uma manifestação da consciência nesses três sentidos, né? O pensamento, sentimento e energia. Quando a gente tem uma energia baixa, como eu estava falando anteriormente, o pensamento também não está em um bom tom, o sentimento também, a gente utiliza mais das emoções para tratar de algo, a gente perde a nossa lucidez, a gente perde a capacidade de atuar. Imagina só um exemplo rápido aqui. Imagina só, você vai tratar de uma pessoa que está doente e você começa a chorar. Ai, porque aquela pessoa, coitadinha, tadinha, se vitimiza junto. Você perde uma determinada capacidade que você ainda atuar. Então, tem vários exemplos, esse é um deles, né? Lucidez no sentido de estar mais consciente nas várias situações, com maior nível de consciência, né? Exatamente. Ok. E a respeito das bioenergias, né, a gente tem participado de outras entrevistas com professores, as palestras e tal, percebemos então que trabalhar as bioenergias é algo essencial. E a Conscienciologia propõe técnicas, né, de que forma que se faz isso? Então, a energia, por ela ser um dos corpos de manifestação, e a gente poder, através da nossa vontade e a nossa própria intenção, poder movimentá-las, né, a gente vê que utilizando essa movimentação das energias de modo eficaz, de modo que a gente traga uma vontade própria, a gente traga a nossa própria motivação para que isso aconteça, a gente acaba otimizando essas energias, homogeneizando essas energias de acordo com os nossos outros corpos, que são o mental soma, que eu não sei se vai dar tempo para falar hoje, mas é o corpo das ideias, o psicossoma, que é o corpo das emoções e sentimentos, e o nosso próprio soma, que é o corpo físico que a gente conhece. Então, essa homogeneização através da movimentação básica das energias vai trazer lucidez e motivação. E as pessoas, professor Carlo, que não têm muita noção de energia, que não percebem muito suas próprias energias, o que se recomenda para essas pessoas? Bom, a grande maioria da humanidade não sabe que existe a energia, a bioenergia, né? Não sabe que existe a troca, apesar de ser uma realidade dela. Então, a ideia, Eliane, é que a pessoa comece a prestar atenção, pelo menos, nas energias dela. O que é prestar atenção? É ver que em alguns momentos, em algumas ocasiões e situações da vida dela,
ela perceba algo que não faz parte do corpo físico, não faça parte das ideias dela. Às vezes é assim, ó, um esgotamento energético. Às vezes você está falando no telefone com alguém e aquela pessoa lá está mal do outro lado e de repente você começa a perceber que você fica ruim também, mal com aquilo. Pode ser uma troca energética patológica. Então, começar a perceber isso, dar atenção. No início é assim. Já são indícios na prática de que existe uma troca energética, né? Exatamente. Ó, eu fiz um curso, por exemplo, esses tempos aí dentro da Conscienciologia, eu comecei a perceber uma coceirinha aqui. E eu não sabia que existia, isso faz anos já, né? Que eu percebi a coceirinha aqui. Daí eu pensei, mas pode ser algo energético em mim. Eu mudei de local na sala, porque tinha um ar-condicionado, e senti a mesma percepção. Então, assim, ó, eu comecei a perceber mais essas movimentações energéticas e aquilo começou a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a aplicar as técnicas que muito provavelmente a gente vai falar disso ainda nessa entrevista, né? E tem técnicas, até laboratórios também na Conscienciologia, né? Tem o CAEC, que é um Centro de Altos Estudos da Consciência em Foz do Iguaçu, tem laboratórios que a pessoa, em relaxamento, ela pode acessar mais facilmente essa percepção, não é? Isso, então a movimentação das energias requer prática, também arregaçar as mangas, mas requer relaxamento, concentração, atenção, perseverança, motivação. E isso vai trazendo, olha só, se a pessoa já começa a pensar nisso, vê quantas coisas ela já começa a qualificar. Ó, eu preciso disso, ela já tem um norte, ela já tem uma questão, o ponteiro evolutivo dela. Bom, se eu não tenho isso, isso é uma realidade e faz sentido para mim, o que eu faço hoje para que amanhã eu conquiste isso? Ok. Professor Carlo, vamos agora a um breve intervalo. Estamos na TV Floripa, canal 4 da NET, programa Floripa em Foco, conversando com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, sobre como qualificar as bioenergias para a automotivação, manter a motivação e a expansão da lucidez. Na sequência, vamos continuar essa conversa. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, seja bem-vindo ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC. Eu sou Marcelo Silva, sou professor, pesquisador e voluntário dessa instituição e estou aqui para convidá-lo a participar de nossa palestra gratuita. Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo? Nessa palestra, vamos apresentar a experiência fora do corpo como um fenômeno universal que ocorre com as pessoas ao longo das mais diversas culturas na sociedade humana. Também apresentaremos a experiência fora do corpo como uma ferramenta para que a pessoa possa se autoconhecer e agilizar com isso a sua evolução. Paradoxalmente, é saindo do corpo que entendemos um pouco mais da nossa realidade íntima ou intraconsciencial. Além disso, vamos apresentar para você condições de você confrontar o que é o sonho do que é a projeção consciente, pois o sonho ele é um fenômeno onírico que ocorre dentro do nosso cérebro, enquanto que a projeção consciente é um fenômeno real no qual você se encontra fora do corpo, mantendo o seu nível de lucidez. Saiba mais sobre nossas atividades consultando a agenda de eventos no nosso site. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você
que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são aplicação prática das bioenergias, domínio do estado vibracional visando a sua melhoria de qualidade de vida e também daqueles que convivem com você, exercícios para ampliar o contato com os amparadores ou auxiliares extrafísicos e também a aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo professor Epicom, onde cada aluno terá a oportunidade de ser atendido individualmente e receber um feedback acerca das suas bioenergias. Conto com a participação de todos. Na verdade, o perdão... Para um mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com a programação do Floripa em Foco, hoje conversando com professores do IIPC, estando representado pelo professor Carlos Scopel, e o nosso tema de hoje é sobre a qualificação das bioenergias para a motivação contínua e a expansão da lucidez. Professor Carlos, no começo do programa você falou sobre a importância de mantermos, os nossos pensamentos num padrão mais saudável, mais harmônico, mais equilibrado, e isso interfere nas energias. Podia falar um pouco mais sobre essa questão dos pensamentos? Posso. Então, assim, os pensamentos, eles são produto de um dos corpos de manifestação, que é o mental soma. O que acontece? A gente também tem um outro veículo de manifestação, que é o nosso corpo físico. Então, assim, o mental soma, ele é um corpo de manifestação que tem várias características, né? A paciência, a razão, a resiliência, a ponderabilidade, né? A questão da lógica, discernimento. Né? Então, essas qualidades do mental soma, elas são mascaradas pelos outros corpos de manifestação, que são o corpo psicossoma, que dá os sentimentos e as emoções, os das energias, né, como a gente está falando que a energia interfere realmente nessa questão, e o próprio corpo físico. A partir desse conhecimento que a gente tem do mental soma, para a gente transformar essas qualidades e passá-las para o soma, para o corpo físico, ou seja, para o nosso cérebro, é uma dificuldade. Porque embora a gente possa qualificar essas características do mental soma, o próprio corpo físico ele pode não acompanhar isso. O corpo físico, a gente é dotado de diversas características do corpo físico, diversas qualidades. E isso daí faz com que a gente interaja com outras pessoas e em grupos e que essas qualidades que a gente talvez tivesse no nosso mental soma não apareçam. Não apareçam nas nossas energias, não apareçam nas nossas interações, nas nossas, nos nossos grupos mesmo, nossas conversas, nossas profissões, né, o nosso trabalho, nossos esportes. Então a gente acaba mascarando isso através de sentimentos mal colocados, as emoções, as energias, né? A gente não sabe trabalhar as energias. Então a gente pode chegar num momento em que essas qualidades elas não apareçam. E isso aí a gente acaba perdendo a nossa motivação e depois a lucidez, né? Ok. Tá? E trazendo assim uma situação bem prática de aplicação dessas ideias, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja procurando emprego, procurando trabalho e que não encontra ou que está desmotivada, com pensamentos mais negativos, como é que a pessoa pode se beneficiar desses conhecimentos? Então, a gente tem uma ideia dentro da Conscienciologia chamada programação existencial. Programação existencial é quando a gente faz uma programação de vida, o que a gente vai fazer nessa vida, nesse contexto, nessa família, só que antes de renascer.
Então a gente já tem alguma ideia, a gente já tem como ter alguma ideia sobre o que a gente vai fazer nessa vida. Mas a gente não renasce com uma cartinha no bolso escrito isso. A gente tem apenas algumas ideias. Como é que a gente pode ter essa ideia? É da seguinte forma: as nossas características, sendo boas ou más, elas já vêm sendo qualificadas a partir dessa vida, mas também de outras vidas, inclusive nos períodos que a gente chama de intermissivos, entre vidas. Então, o que a gente tem de qualidade, o que a gente tem de defeito hoje, a gente pode saber que já vem sendo qualificados de muito e muito tempo atrás. Quando você está procurando um emprego, pode ser que você não esteja procurando um emprego que tenha sido definido na sua programação. Pode ser que você esteja procurando um emprego que não esteja de acordo com as suas qualificações. Isso pode acontecer. Então, aquele momento em que a pessoa está procurando um emprego e não está motivada, uma das razões pode ser que ela esteja procurando um emprego que nem mesmo ela queira. Aí parte do princípio em que a pessoa precisa se qualificar ou trocar de área, de profissão, ou qualificar, especializar ainda mais naquela. Então, muitas vezes, por causa de cobrança de familiares, do cônjuge, uma cobrança da própria pessoa, a pessoa se cobra muito, perfeccionista, né? Ela deseja estar perfeita para algo sem mesmo antes começar. Então, isso tudo vai travando a consciência, vai engessando a consciência e fazendo com que ela se desmotive mais ainda, né? Agora, às vezes acontece também, a gente observa que tem pessoas bem qualificadas profissionalmente, em questão de conhecimento, habilidades, competências, pessoa bem qualificada, mas que tem alguns traços dela que atravancam o processo. Por exemplo, às vezes a pessoa se vitimiza, ou não se valoriza, ou não tem autoconfiança. Como é que você vê essa questão? Olha, a vitimização, falta de autoconfiança, a desmotivação, eles são traços que podem ser qualificados, né? Mas falando de certas pessoas que já têm uma qualificação da consciência e que já têm o trabalho que desejam, já têm bastante dinheiro, já têm uma vida financeira regrada, já têm uma família que está bem estruturada, o que essa pessoa ainda precisa qualificar? Muitas vezes a pessoa se desmotiva por causa disso também. Então, assim, a pessoa acaba trazendo esse traço de vitimização, porque muitas vezes ela encontra uma situação, uma ocasião em que todas as premissas que vêm sendo trazidas pela sociedade já estão cumpridas. Então, o que mais ela vai fazer? Uma pessoa acaba se deprimindo por causa disso, que é a questão da melancolia, que a gente chama. A pessoa acaba ficando melancólica. E dá para a gente falar um pouco sobre a programação existencial nesse caso também. A pessoa se programou a fazer algo assistencial, já conseguiu conquistar as questões intrafísicas, já está levando direito àquilo. Então, muitas vezes a pessoa pode partir para um trabalho assistencial, por exemplo. E o trabalho assistencial, a gente pode lembrar até que a pessoa pode realizar, mesmo que ela já tenha tudo estruturado, mas também a pessoa que está procurando trabalho, mas que ainda não tem esse foco de que ela pode ser assistencial naquela atividade, né? Ah, lógico, é bem lembrado, né? A pessoa ela pode ser assistencial em qualquer momento, né? Tudo vai depender de ela se qualificar, porque existe a tarefa Existem dois tipos de assistência, né? A tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento. A pessoa que está mais para a consolação, ela ainda tem uma manifestação reprimida, ela ainda depende muito das pessoas, ela ainda causa nas pessoas um sentimento, uma emoção muito, em troca de algum esclarecimento, de trazer a questão para as ideias da pessoa. Então, assim, aquela pessoa que está desmotivada, que não consegue procurar emprego, que está com a vida um pouco atribulada, bagunçada, pode pensar em começar a fazer a tal da assistência, seja ela de consolação ou de esclarecimento. Porque depois que isso começa a acontecer, ela começa a exteriorizar as energias, ela sai do pensamento que está voltado para ela. E isso vai fazer com que ela se assimile com outras pessoas, troque energias, sejam positivas, negativas, né? Mas ela vai acabar ocasionando uma reviravolta na sua vida. E isso é muito importante, a pessoa se relacionar com outras pessoas, né? Causar reciclagens com outras pessoas. Ela se coloca mais na vida, se coloca mais até em acessar oportunidades favoráveis para o caminho
profissional dela. Exatamente, com essa perspectiva. É a questão do network, né? A pessoa fazer um network, começar a abrir a vida dela, a expandir uma rede de contatos. Rede de relações. Exatamente. Muitas vezes ela está procurando algo que não... Talvez não... Se ela encontrar, talvez ela não se motive tanto assim. Ok. Carlos, pelo que você está falando, tem vários benefícios aí, né? De trabalhar as energias, manter uma motivação legal... a lucidez e tal, tem uma série de benefícios. Se você falar de técnicas, pode falar. Mas eu ia perguntar a respeito de como a pessoa faz para acessar mais essas ideias. Cursos, outros conhecimentos, como é que a pessoa faz para chegar nessas ideias, né? Bom, a pessoa, para trabalhar o mental soma, né? A pessoa precisa ler bastante, ela precisa frequentar cursos. Os cursos que o próprio IIPC, na Avenida Rio Branco, né? No edifício Maxims, no número 354, aproveitando, né? Existem cursos que trazem esse tipo de conhecimento, esse esclarecimento para as pessoas. As pessoas que não se motivam, não procuram ter uma lucidez em todos os momentos da vida. Então, o próprio IPC oferece esse tipo de curso. E existem livros também motivacionais que a pessoa pode usufruir. Existem livros que fazem com que a pessoa se veja na própria realidade. A pessoa aprenda a trabalhar com as próprias energias. Né? Em que ela invista no seu autoconhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente, na própria motivação, no autoconhecimento, né? E isso vai criando um campo, né? Um norte, onde a pessoa vai se motivando, vai se automotivando a partir dali, né? E para saber mais sobre esses assuntos que você está falando, aprofundar esses conhecimentos, você falou do IPC que fica na Avenida Rio Branco, aqui em Florianópolis, e que cursos, que palestras, o que está acontecendo por esse período no IPC? Bom, agora a gente vai entrar em recesso no IPC aqui de Florianópolis, né? Existem alguns cursos que estão sendo ainda ministrados, mas cursos novos no IPC de Florianópolis só ano que vem. Existe assim o curso chamado CIP, que é o curso integrado de projeciologia, que tem 20 aulas, fala bastante sobre fenômenos parapsíquicos e a própria projeção da consciência. Existe o CPC, que é o curso de projeciologia e conscienciologia, que conta com 36 aulas, fala fortemente sobre programação existencial, sobre motivação, sobre reciclagem consciencial, que é o que a gente está falando aqui. Existe o curso também de assistenciologia, que fala sobre a questão das reciclagens de pessoas que tem um nível evolutivo bem baixo. É tratado isso num livro, num tratado do professor Valdo Vieira, né? E assim, existem palestras gratuitas também aqui no IPC. Desculpa te interromper. Pode falar. Tá, o assistenciologia parece que é voltado para como a gente se qualificar para assistir essas consciências da reurbanização, algo assim. Né? Perfeitamente. Então, como que as pessoas podem se qualificar para assistir melhor outras pessoas. Outras consciências, né? Tá, e você ia falando das palestras, porque cursos é só no começo do ano que vem que tem cursos novos, mas as palestras continuam até o final do ano, né? Palestras todas as sextas-feiras, né, nesse endereço que eu dei, às 19h30, né? E também está acontecendo algumas palestras em Tubarão, que a gente não sabe aqui, eu não sei qual é o horário, qual é a data, mas é só ligar para o 3224-3446, né, à noite aqui no IPC, e a gente informa direitinho, né? Em Tubarão, em Criciúma, tem um laboratório acontecendo esse final de semana, sábado, né? Em Blumenau também. Blumenau também. Eu acho que hoje à noite. Hoje à noite, né? Então, pessoal, compareçam nas palestras, né? A gente vai falar mais apropriadamente sobre esse tipo de assunto. E, inclusive, nas palestras tem o trabalho das energias no final, onde a pessoa pode tomar contato com isso, ver se faz sentido, né? E tomar contato com essa mobilização das energias e ver se aquilo ali realmente faz sentido e motiva, se traz lucidez ou se não, se ela precisa qualificar mais alguma coisa, né? Que é a pessoa passar pelas experiências, como se fala no IPC, o não acredita em nada, né? Tem as suas próprias experiências, né? Perfeitamente, o princípio da descrença, né? Ok. Professor Carlos, então quero agradecer a sua presença, a gente está aqui, né, bem no tempo do programa, e se quiser falar mais algumas palavras... Eu quero falar só rapidamente sobre a questão da técnica, né? Tá. Que é a técnica do estado vibracional, da mobilização básica das energias. Através da vontade, da própria consciência, a nossa própria vontade, a nossa própria intenção, através do nosso pensamento, do nosso comando mental, mobilizar as energias para baixo, para cima, várias e várias vezes, e ver o que vem de pensamento através daquilo. Como é que está a sua lucidez para você fazer aquilo? Como é que ficam as suas energias depois de você movimentar por várias e várias vezes? O estado vibracional é o momento em que você movimenta tantas vezes
que você até perde mais ou menos assim o sentido desse movimento. As energias começam a vibrar por si só, você não precisa mais estar pensando nelas. Mas mantenha a consciência nesse processo. Mantenha a consciência, mantenha uma autodefesa das energias, mantenha uma homogeneização dos corpos em manifestação. Tem diversos benefícios, né, do estado vibracional. Ok. Então, agradeço mais uma vez sua presença, os esclarecimentos que você trouxe, né? E agradecemos a equipe da TV Floripa, que nos acolhe e recebe tão bem. E hoje, lembrando que nesse período a TV está fazendo 15 anos, parabenizamos a TV em relação ao seu aniversário. E agradecemos a você que nos acompanha semanalmente nas quartas-feiras, nesse horário com reprise a partir das 10 da noite. Então, até a próxima quarta, uma ótima semana para você que nos acompanha. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.